tudo bem com vocês? Aqui é a tia Alessandra e hoje estamos iniciando uma nova semana de trabalho, dos períodos do dia 13 ao dia 17 de abril. E vamos começar aqui hoje com a nossa aula de geografia dessa semana, tá? Então eu gostaria que vocês, por favor, abrissem o livro na página 65, que eu vou começar a explicar umas atividades para vocês. Eu vou explicar das páginas 65 a 67 para vocês fazerem. E amanhã eu volto corrigindo essas atividades, tá ok? Então aí, pede para você ler o trecho da reportagem para responder as questões 6 e 7. Olha, ó, calçadão de Ponta Negra é interditado. O que é interditado? É barrado para frequentação, para o movimento de pessoas nesse local. Então, olha aí, o juiz da 4ª Vara Civil de Natal, Otto Bismarck, determinou a interdição do calçadão da praia de Ponta Negra no início da tarde de ontem. Por quê? A força das marés e a erosão marinha destruíram 12 pontos do cerca de 2,5 km do passeio e oferecem risco de novos desabamentos e acidentes graves. O cenário tem causado a fuga de turistas e prejuízos aos comerciantes. Quando é que essa reportagem saiu? Dá uma olhadinha aí, ó. Tem aí o endereço eletrônico, o texto revisado, disponível aí tem o endereço e o acesso em 12 de setembro de 2019. Então, o que é que aconteceu nesse local? Devido à erosão, devido a agentes naturais externos, que como nós já havíamos estudado em nosso conteúdo de geografia, causou-se a erosão desse local e eu estava oferecendo risco à população que frequentava esse calçadão nessa determinada praia. Então, para que não causasse acidentes e viesse comprometer vidas de pessoas, o juiz determinou que esse calçadão ficasse interditado, ou seja, sem a movimentação de pessoas, de gente lá, para que não houvesse acidente. Por que que aconteceu isso? Olha lá, a força das marés. Quem já frequentou praia já sabe que a maré vem com muita força e a erosão marinha destruíram cerca de 2,5 km do passeio, ou seja, da calçada por onde as pessoas transitavam e oferecia risco de novos desabamentos e acidentes graves. Então, a partir da leitura desse texto, você vai responder as questões 6 e 7. Na questão 6 diz o seguinte: após ler a reportagem, aponte, escreva quais os principais agentes que modificaram a paisagem da praia de Ponta Negra, que foi o que eu acabei de falar. Quais foram os agentes externos, naturais, que provocaram a mudança, na paisagem dessa praia, o que a levou a ser interditada. Depois, na questão número 7. A partir das informações que a reportagem apresenta, comente os impactos da erosão provocada pela força da água do mar na praia de Ponta Negra. Em seu comentário, descreva como a erosão marinha afetou a população local e também como o ser humano pode evitar os prejuízos causados pela ação da natureza. Então, o que é que acontece? Na reportagem, apresentou aí o que é que essa erosão causou no ambiente, no calçadão daquela praia, E aí você vai comentar quais foram os impactos, o que é que essa erosão causou ali, provocando a modificação daquela paisagem, e também você vai escrever como que a erosão marinha afetou a população local, porque nós vimos lá na última frase, lá fala: o cenário tem causado a fuga de turistas e prejuízos aos comerciantes. Então, como é que essa erosão afetou a população local e como o ser humano pode evitar esses prejuízos causados pela ação da natureza, tá? Então, isso que você vai descrever aí na questão número 7.
Na página 66, nós temos uma outra imagem aí. E se vocês observarem, eu coloquei lá em cima a página 47, que é onde no nosso livro nós vamos encontrar um conteúdo relativo a essa questão aí. Olha aí, a imagem a seguir representa um rio que está passando por transformações devido ao assoreamento causado pela erosão. Lá na página 47 vai falar sobre isso, o que é o assoreamento, né, que é causado nos rios. O que é que causa o assoreamento dos rios? E aí tem a melhor ação que pode ser tomada para proteger as margens do rio e aí tem as alternativas: modificar o curso da água, orientar a população a não nadar no rio, restaurar a mata ciliar ou tratar a água contaminada do rio. Então, volte, por favor, lá na página 47, leia o texto relativo a esse assunto para você marcar a alternativa correta. Na questão número 9, leia algumas orientações da Defesa Civil relativas à construção de casas. Olha isso daí, é um comunicado. Seja cuidadoso ao construir sua casa. Não construa casas nas encostas de aterros elevados. O que são os aterros elevados, gente? Os morros, tá? Encostas escavadas com erosões ou desmatadas sempre estarão sujeitas a deslizamentos. Nós falamos sobre isso também, sobre a questão dos deslizamentos. E esse conteúdo sobre os deslizamentos e o que é que causa o deslizamento de terra, você vai encontrar nas páginas 52 e 53 do seu livro. Lá vai falar sobre isso. E aí a letra A na página 67 diz o seguinte: de acordo com as orientações da Defesa Civil, quem mora próximo às áreas de encostas de morros e serras deve ficar atento. Indique a qual tipo de risco a Defesa Civil está se referindo. Ou seja, quem constrói casa nesses lugares deve ficar atento porque o que é que pode acontecer se os agentes externos da natureza entrarem em ação? Né? Então, indique a qual tipo de risco, que essa pessoa e que tipo de risco que essa pessoa está correndo ao construir casa nesses determinados lugares. Letra B. Por que as áreas de encostas escavadas com erosões ou desmatadas estão sujeitas a deslizamentos? Para essa resposta, você verifica, por favor, lá nas páginas 52 e 53, que tem um texto específico sobre deslizamentos e lá vai apontar essas causas aí, tá? Que você vai relatar na letra B. Número 10, aponte na imagem a seguir cada uma das formas de relevo. Esse conteúdo você vai encontrar nas páginas 54 e 55, que vai falar sobre as unidades de relevo. Então, nós temos aí uma imagem, e aí tem dicas, e em cima de cada retângulo desse daí tem uma linha para você identificar qual que é a unidade de relevo correspondente a essas características. Então, leia, por favor, lá nas páginas 54 e 55, leiam essas características aí para você identificar qual que é a unidade de relevo correspondente a cada uma dessas características. Continuo contando com o esforço, com o empenho de vocês em ler com atenção os textos, né, responderem adequadamente às atividades e amanhã eu volto para nós corrigirmos, tá? Um grande abraço e até amanhã. Beijocas!